Transformar ideias em algo novo e útil é a essência da ação empreendedora. E não existe uma fórmula única para transformar essas ideias em um projeto ou negócio de sucesso. Então, a palavra-chave nesse processo é aprendizado. Olá, eu sou o Gabriel Zaidan, analista do Sebrae Minas. Como em qualquer processo de aprendizado, encare tudo como experimentação. Pode ser que as coisas não sairão da forma como você imagina. O erro, o tropeço e o fracasso também fazem parte desse caminho. E está tudo bem. Afinal, abrir ou ampliar um negócio não é uma linha reta. Muito pelo contrário, em alguns momentos é algo imprevisível. Isso até o momento que você começa a planejar, entrar em contato com clientes e agir. Um bom plano de negócios funcionará como um farol nessa jornada. Muitas empresas fazem planos de negócio, desde quem é pequeno e está começando até as maiores corporações do mundo. Pode acreditar na gente, é uma ferramenta poderosa e muito útil. Ao construir o seu plano, você vai entender melhor seu mercado, quem são seus potenciais clientes, como vão ser as finanças, quais as possíveis parcerias e muito mais. No fim, você consolida tudo isso em um projeto que pode ser analisado internamente ou até apresentado para alguém. Aqui no Sebrae, a gente acredita que um plano de negócio pode ser algo mais simples e dinâmico. Para que isso aconteça, vamos te oferecer o PN Box, uma grande caixa de ferramentas distribuídas entre blocos totalmente flexíveis. E à medida que você utiliza e completa esses blocos, vai estar construindo o seu negócio. É como um jogo de Tetris, em que cada bloco é escolhido e posicionado de acordo com a vontade do jogador para construir o seu objetivo. Essa nova plataforma foi pensada para ser usada da forma como fizer mais sentido para você. Além das ferramentas, você terá acesso a uma série de vídeos, exatamente como esse, para cada um dos principais assuntos que envolvem a construção de um plano. E esses vídeos serão apresentados pelos nossos melhores especialistas. Também selecionamos dezenas de planilhas, audiolivros, webséries, podcasts, manuais e tudo mais que possa te ajudar a tomar as melhores decisões. E antes que eu me esqueça, sem custo nenhum. Mas tome cuidado, planejamento e execução precisam caminhar juntos. Então, comece fazendo. Só assim seus projetos irão ganhar forma. Agora é explorar a plataforma e planejar as melhores ações para o seu negócio. E saiba que estaremos sempre por perto do seu lado. Conhecer o seu público vai muito além de colocar rótulos como idade e gênero. Para criar produtos e serviços verdadeiramente focados no cliente, o primeiro passo é saber quem são essas pessoas. Para que isso aconteça, você precisa utilizar uma ferramenta importante, a segmentação de mercado. Olá, eu sou Andresa Capello, analista do Sebrae Minas. Segmentar consiste em identificar grupos de clientes com perfis e demandas semelhantes e alinhadas à proposta de valor do seu negócio. É como naqueles filmes norte-americanos que sempre tem um colégio com as mesas do refeitório divididas entre os esportistas, as patricinhas, os nerds, os roqueiros. O mundo vem mudando bastante e mesmo esse tipo de segmentação evoluiu. Isso acontece porque, diferente de uma máquina, o ser humano não é programável e todos nós temos comportamentos dinâmicos que se alteram ao longo da vida o tempo todo. Dividir o mercado continua sendo essencial para os pequenos negócios, porque permite que você se concentre em quem realmente faz sentido para o seu produto ou serviço. Esse novo jeito de segmentar vai além de variáveis como idade, gênero e renda. Esse novo jeito de segmentar leva em consideração as crenças, as paixões, os interesses, as habilidades e os valores do seu cliente. E é aí que você tem que sair do óbvio. Vamos para a prática? No mercado de alimentação, por exemplo, tem pessoas que querem saborear cada mordida da refeição e outras que querem apenas comer para satisfazer suas necessidades básicas.
O primeiro grupo tem um ritual para se alimentar. Eles valorizam o sabor, a apresentação do prato, enquanto o segundo grupo, que deseja apenas saciar a fome, está no piloto automático e quer que algo seja rápido e fácil de comer para resolver logo. Conhecer essas características faz toda a diferença. Essas são opções de comportamentos de consumo. Você pode explorar estilos de vida, hábitos de consumo, valores individuais ou qualquer outra variável que te ajude a se aprofundar na compreensão do que é valor para o cliente. Você pode dar o primeiro passo identificando e listando as variáveis que façam sentido e que caracterizem o seu cliente. Depois, usando a nossa ferramenta, você vai selecionar 2 características mais relevantes e entender quais segmentos vale mais a pena focar nesse momento. Essa reflexão pode te ajudar a descobrir segmentos e nichos novos e bem interessantes de serem atendidos. E o melhor é que você pode repetir esse exercício quantas vezes você quiser. Agora é a sua vez de buscar essas informações sobre o seu mercado e o seu público. Se joga na internet, busque dados, pesquisas, tendências. Existe muita coisa gratuita e, dependendo do tamanho do seu negócio, considere até contratar uma empresa especializada. Saia para a rua, entreviste pessoas, faça ligações, mande mensagens. Lembre-se que colocar essa energia agora pode te poupar muito esforço e trazer muitos ganhos lá na frente. Se você fosse contar a história da sua empresa, quem seria o personagem principal? Se você, como agente, enxerga que toda empresa deve colocar o cliente no centro de tudo, então é preciso entender bem quem são essas personas. Eu sou Andresa Capello, analista do Sebrae Minas. Era uma vez uma jovem garota de 35 anos, mineira de Belo Horizonte, mãe de 2 filhas lindas, amante de livros de ficção, maratonista em séries e consultora do Sebrae. Esse seria o início da minha descrição se eu fosse a persona do seu negócio. Personas são personagens criados para representar diferentes perfis de clientes a partir de características, atitudes e comportamentos relevantes para o seu negócio. É uma ferramenta para ajudar você a entender seus públicos e te ajudar também a pensar nas melhores formas de se comunicar com eles. Para construir uma persona, o segredo é encontrar características que vão dar vida a esse personagem. Por exemplo, um nome, dados demográficos, como gênero, idade, estado civil, local de residência, profissão. Uma citação que resume o que mais importa para essa persona. Uma foto que represente esse personagem. Locais que essa persona frequenta ou onde você pode encontrá-la. Uma persona eficaz representa um grande grupo de clientes para o seu negócio. Expressa as principais necessidades e expectativas dos clientes mais importantes. Transmite uma visão clara de como vão usar o seu produto ou serviço. Ajuda a descobrir características universais e funcionalidades do seu produto ou serviço. Descreve pessoas reais em detalhes, com seus objetivos e valores. Você pode desenvolver várias personas para o seu negócio, mas preste atenção aos pontos realmente importantes. Criar 3 ou 4 personas já é o suficiente. O objetivo das personas não é representar todos os públicos ou resolver todas as necessidades de clientes, mas te ajudar a entender os grupos mais importantes que você quer focar agora. Para fazer esse vídeo, por exemplo, pensamos em algumas personas. Uma delas é a Débora. A Débora é empreendedora por necessidade, solteira, 31 anos e sem filhos. Ela está em busca de melhorar a qualidade de vida e estruturar uma família e empreender em algo que goste. Ela é super fluente digitalmente, passa o dia nas redes sociais e tem uma página dedicada a seu cachorro, o Oswaldinho. Foi com base na Débora e em outras 2 personas que extraímos informações para construir a linguagem, a estética e a forma desse vídeo. Agora você já sabe como fazer. Use a nossa ferramenta e construa as personas do seu negócio. Um exercício interessante é procurar alguém de verdade, que se aproxime ao máximo dessa persona fictícia.
Porque aí você pode perguntar para essa pessoa sobre os hábitos de consumo dela, descobrir quais redes sociais ela usa no dia a dia, qual tipo de conteúdo acha mais relevante e assim tirar novos insights e construir produtos e validar as suas ideias. A jornada de clientes é uma ferramenta usada para mapear as expectativas e os pontos de contato dos clientes com o seu negócio. Essas jornadas funcionam como blocos que juntos constroem a experiência do cliente. Isso acontece porque as pessoas interagem com as empresas de formas diferentes, em horários diferentes, numa ordem diferente e por canais diferentes. E é justamente ao entender o caminho que o cliente faz que você vai saber onde e como pode entregar mais valor para as pessoas. Olá, eu sou Andresa Capello, analista do Sebrae Minas. Toda jornada de compra se inicia assim que alguém se torna cliente, mesmo que em potencial, de uma empresa. Esse caminho pode ser um pouco maior ou um pouco menor, mas o interessante é que por mais diferente que seja o produto ou serviço, ele passa por algumas fases comuns. A primeira fase é a que precede a compra. Ela é chamada de aprendizado e descoberta. Esse é o momento em que os clientes percebem e expressam que podem estar enfrentando um problema ou estão diante de uma grande oportunidade. Logo em seguida vem a fase de consideração da solução. Nesse momento, a pessoa reconhece que tem o problema e está disposta a encontrar uma solução. Vou usar aqui o exemplo da Luísa. A Luísa acabou de fazer 18 anos e decidiu que quer aprender a dirigir. Ela sabe que precisa tirar sua carteira de motorista e pede à mãe para se matricular em uma autoescola. A segunda fase é a de compra. Essa fase se inicia com a decisão de compra do produto ou serviço, que é quando o cliente observa as opções disponíveis para fazer uma escolha. A nossa aspirante a motorista pesquisa na internet as melhores autoescolas da região, avalia as condições de pagamento e contrata os serviços da Autoescola Volante de Ouro. Então acontece a compra, que é a aquisição do produto ou serviço seguido pelo uso, que é o momento em que a pessoa está consumindo o produto ou serviço. A Luísa faz a matrícula e começa a ter as aulas teóricas e práticas. Ela até mesmo surpreende o instrutor, porque acerta uma baliza na primeira tentativa. Chegamos então à terceira fase, que é o pós-compra. Começa com o suporte, caso você precise resolver algum problema durante a utilização do produto ou do serviço. Nossa quase motorista vai fazer uma viagem rápida e precisa adiar as próximas aulas da autoescola. Ela liga para o Volante de Ouro e é cordialmente atendida pela recepcionista, que remarca as aulas para o mês seguinte. Depois vem a avaliação, hora em que os clientes julgam como foi a experiência. Nossa motorista foi aprovada de primeira no exame de habilitação e vai de carro até a autoescola, agradecer o instrutor e preencher a ficha de avaliação das aulas. Finalmente, temos a fidelização ou recomendação, quando a empresa é escolhida para resolver o problema da pessoa de forma recorrente, ou quando os clientes ficam tão satisfeitos que passam a divulgar a marca para as pessoas próximas e para os familiares. A prima de Luísa faz 18 anos no mês que vem e, é claro, recebeu indicação da Volante de Ouro. Esse é o trajeto que um cliente percorre antes, durante e após uma compra. Essas etapas estão presentes em todos os negócios e para cada uma delas existem pontos de contato. A Luísa, por exemplo, encontrou o site através de uma busca, telefonou para a autoescola, foi atendida em um balcão e por aí vai. Passou por vários canais diferentes. Cada um desses momentos é um ponto de contato que envolve sentimentos diferentes que vão desde a raiva à satisfação. E cada ponto de contato deve ser pensado para oferecer a melhor experiência e o máximo valor. Além disso, é importante saber que existem diferentes jornadas dentro da mesma empresa. E se ao invés da Luísa, a mãe dela tivesse decidido tirar a carteira após superar um medo de direção, por exemplo? Seria uma jornada diferente, com outros pontos de contato e outra experiência a ser compreendida. Agora você pode preencher a ferramenta com as ações de clientes do seu negócio, etapa por etapa, entendendo como é ou como serão os pontos de contato e quais os sentimentos envolvidos. Se você já tiver um negócio rodando, pergunte para o seu público como é a experiência atual.
Se estiver lançando a empresa agora, pesquise negócios semelhantes para entender como é a experiência atual e pense em como criar uma ainda melhor. É normal que muitas perguntas surjam assim que você começar a mapear a jornada do seu consumidor. Fica tranquilo, isso faz parte do seu processo de aprendizado. Como você resolve os problemas dos clientes? E quais são os benefícios gerados por seu produto ou serviço? Sempre que você busca responder a essas questões, estará dando os primeiros passos para definir ou até mesmo redefinir qual é a sua proposta de valor. Olá, eu sou Gabriel Zaidan e sou analista aqui no Sebrae Minas. Quando você viaja para uma praia, o que você está buscando? É possível que você esteja em busca de tranquilidade, que é relaxar e descansar. Então, imagina que você está lá se bronzeando naquele solzão de verão, tomando uma água de coco gelada e o hotel beira-mar que você escolheu para se hospedar decide colocar um som altíssimo bem no seu ouvido. Pode até ser um som de boa qualidade, mas será que isso vai te ajudar na sua tarefa de relaxar e descansar? Provavelmente não. Quando criamos uma proposta de valor, é preciso pensar no que é valor para um grupo específico de clientes, já que você não conseguirá atender a todo mundo. Talvez existam pessoas que queiram ouvir música alta, outras só querem ler um bom livro em paz. Essa situação nos ajuda a entender o que significa gerar valor para o cliente. A proposta de valor é o que motiva uma pessoa a pagar pelo seu produto ou serviço. Para criar valor, você precisa entender as necessidades, dores, obstáculos e dificuldades do cliente. E então, ajustar o seu produto ou serviço para resolver todos, ou ao menos parte desses problemas. Uma boa proposta de valor deixa claro o que é o produto ou serviço. Ajuda o cliente a decidir se ele de fato precisa deste produto. Explica uma ou mais características que o produto ou serviço possui. E, finalmente, argumenta o motivo pelo qual ele é diferenciado. A qualidade de um produto está nos olhos de quem vê. Porém, existem atributos universais que criam oportunidades para as empresas melhorarem seu desempenho. A combinação certa desses atributos resulta em lealdade do cliente e aumento de receita. Nós criamos essa ferramenta para que você reflita sobre quais são os elementos de valor que mais fazem sentido para você. Economia de tempo, variedade, preço razoável? Talvez. Mas a boa notícia é que nesse processo de aprendizado, você mesmo poderá encontrar e adicionar valores que são próprios do seu negócio. Converse com seus clientes e tente identificar o que eles enxergam como valor nos produtos e serviços que você oferece. Muitas vezes as pessoas não vão saber o que é valor, até que você mostre para elas. Por isso, busque entender bem quais são as dores e ganhos envolvidos, para apresentar uma proposta de valor que seja realmente única. Como estão atuando as empresas do mesmo segmento que o seu? E, mais importante, como a sua empresa, seus produtos ou serviços se diferenciam do que já existe no mercado? Para começar a responder isso, é importante fazer um benchmark. Olá, eu sou o Gabriel Zaidan, sou analista aqui no Sebrae Minas. Sempre que uma empresa de celulares lança um modelo de última geração com 7 câmeras embutidas, outras empresas vão lá e fazem a mesma coisa. Isso significa que elas estão se observando e seguindo os passos uma das outras. O benchmark parte de uma lógica semelhante, a de olhar outras empresas e aprender a partir delas. Mas, diferente de apenas inovações em produtos que podem estar protegidos por patentes, um bom benchmarking busca por práticas de sucesso. E é importante fazermos um parêntese e falar de concorrência. Esse conceito precisa ser ressignificado. O mundo de hoje caminha para um modelo mais colaborativo, em que as empresas competem entre si, claro, mas o foco não é ser uma melhor que a outra, e sim fazer a melhor entrega para os seus públicos. Essa virada de chave é fundamental para que a gente pare de somente tentar ser melhor do que quem está ao nosso lado
e comece a dar foco para as necessidades e problemas reais dos clientes. Mas é importante reforçar que continua sendo necessário olhar para os lados e aprender, gerar insights e melhorar as práticas internas a cada dia. E essa análise vai te ajudar a entender o desempenho e lógica de como funcionam outros negócios para criar propostas de valor ainda mais inovadoras. Ou até, quem sabe, te impulsionar a explorar um novo nicho de mercado. A nossa ferramenta de benchmarking é uma matriz que avalia a curva de valor do seu e de outros e vem diretamente das páginas de um clássico da literatura de gestão, o livro A Estratégia do Oceano Azul, escrito por W. Chen Qin e René Malborne. Essa ferramenta foi desenvolvida para te ajudar a fazer esse raio-x e entender como as outras empresas atuam. E vale incluir nessa análise empresas de outros setores, que são referência naquilo que fazem e que oferecem propostas de valor semelhantes à sua. Para fazer essa mágica acontecer, você vai escolher atributos que considera relevantes e dar nota a eles, baseado em sua percepção ou perguntando para as outras pessoas, através de uma pesquisa. Por exemplo, no quesito atendimento, qual a nota de cada empresa? E no quesito agilidade na entrega? Depois, você vai avaliar a sua própria performance e também se comparar com as demais empresas, para tentar entender como você pode ter um negócio melhor para o seu público. Quais as empresas que você vê como referência, positivas ou negativas? Escolha os atributos que quer comparar e pergunte para as pessoas conhecidas como enxergam essas empresas, de acordo com esses atributos escolhidos. Isso com certeza pode te ajudar a sair do lugar comum. Você já ouviu falar sobre o método científico? O que os cientistas fazem é, essencialmente, formular hipóteses com base em teorias e montar experimentos que ajudem a determinar se essa hipótese estava correta. Você vai ver que o processo de validar uma ideia de negócio segue a mesma lógica. Olá, eu sou o Gabriel Zaidan e sou analista aqui no Sebrae Minas. Até aqui, nós esperamos que você já tenha avançado no seu plano de negócios. Ainda assim, pode ser que tudo o que você tem até agora são ideias, hipóteses e suposições. Então, como assegurar que a sua proposta de valor realmente vai atrair a atenção e a grana dos clientes? Nós podemos resumir a resposta para essa pergunta em 3 palavras: testar, testar e testar. Antes de investir muito tempo com planejamentos complicados e extensos, você precisa aceitar que tudo o que tem na mão são ideias que precisam ser validadas. Uma premissa ou uma hipótese é algo que nós acreditamos que seja verdade, mas que ainda não temos uma evidência forte para sustentá-la. Então, você também pode pensar na validação de uma ideia como um test drive de um carro. Muitas pessoas costumam ir até a concessionária, analisam cada detalhe do carro e saem para dar uma voltinha, para senti-lo melhor. Só depois de avaliar se ele atende às necessidades é que vão realmente investir na compra. Quando você começa um novo projeto, o ideal é seguir o mesmo princípio. Embora seja importante conversar com seu público para obter feedbacks, nem sempre você vai conseguir informações relevantes apenas em uma conversa. Tão ou mais importante que isso é observar as atitudes e comportamentos do cliente. Isso porque, muitas vezes, o que as pessoas dizem pode ser muito diferente do que elas fazem. E nesses testes, evite convencer os clientes de que eles possuem os problemas que você acredita que eles tenham. A meta agora não é vender, e sim aprender. Procure ouvir mais do que falar. Mas quais pontos você deve validar? Você pode validar diferentes aspectos de um produto ou de um modelo de negócios, por exemplo. Há clientes dispostos a pagar por isso? Quanto pagariam? Seu cliente é esse mesmo? Suas parcerias realmente estão dispostas a entrar nesse projeto? Sua proposta entrega valor para o cliente? Mas e se sua hipótese foi invalidada? Nessa situação, o que fazer? Bom, você pode perceber que o problema que imaginou
não é um problema para o cliente ou que ninguém está disposto a pagar por esse produto ou serviço. Identifique o que deu errado, busque alternativas e valide novamente. Se a hipótese foi comprovada, perfeito. Teste a hipótese seguinte. Isso indica que, possivelmente, seus experimentos estão demonstrando que o negócio é promissor. Agora é a sua vez. Formule suas premissas e hipóteses, selecione os experimentos que podem te ajudar a testar e vá para a rua, validar ou até mesmo invalidar suas hipóteses com clientes reais. Com tantas opções no mercado, com certeza você vai precisar se destacar para atrair mais clientes. Mas como descobrir qual é o melhor canal para sua empresa? Vou apresentar aqui uma forma de te ajudar a refletir onde e como atuar para captar mais clientes e gerar vendas. Olá, eu sou Andresa Capello, analista do Sebrae Minas. Essa ferramenta se chama Bullseye. Em inglês, essa expressão quer dizer no olho do touro. É o nosso equivalente no português a acertar na mosca ou acertar no alvo. Esse método é apresentado no livro Tração. Domine 19 canais que uma startup usa para atingir aumento exponencial de sua base de clientes. O título é comprido, mas a ideia é simples. Para crescer, tão importante quanto o produto ou serviço é saber como chegar até os clientes. O Bullseye sugere 19 possíveis canais de aquisição, onde 3 devem ser escolhidos e testados. É um modelo representado por um alvo com 3 círculos, um dentro do outro, e cada um representa uma parte do processo de busca por novos canais. O seu objetivo no final é acertar na mosca. Vou explicar para você sobre cada um desses canais. O marketing viral consiste em encorajar seus clientes a recomendarem seu negócio a outros clientes. Não tem nada a ver com vídeo viral, ok? Sabe quando uma marca aparece em uma reportagem na TV ou nas páginas de uma revista sem precisar pagar anúncio? Esse é o papel das relações públicas. Gerar releases e materiais com boas histórias para serem divulgados em rádio, TV, jornais e outros veículos de comunicação, com o objetivo de aumentar sua visibilidade. Relações públicas não convencionais é sair da caixa, investir em ativações, promoções, eventos ou atividades que geram repercussão e que vão diferenciar a sua marca das outras. Quando você tem uma dúvida, é provável que você recorra ao Google, certo? O SEO, Search Engine Optimization, é uma técnica para otimizar as páginas de um site ou blog e fazer com que elas apareçam nos primeiros resultados do Google de forma orgânica. Já o SEM, ou Search Engine Marketing, se parece com SEO, mas trata-se de anúncios pagos no Google. É interessante porque alcança pessoas enquanto estão buscando por palavras-chave específicas que você define. A publicidade online. Além da mídia paga em mecanismos de busca como o Google, você pode investir em anúncios patrocinados em sites como o Facebook ou Instagram. Publicidade tradicional são anúncios comprados nos meios tradicionais de publicidade, como TV, rádio, jornais, revistas, outdoor e panfletos. Marketing de conteúdo é uma estratégia focada em criar e publicar com frequência conteúdo relevante, para ajudar o seu público a resolver problemas e transformar a empresa em uma autoridade no seu nicho de mercado através de e-books, videoaulas, blogs e outros formatos. Não, e-mail marketing não é coisa do passado e ainda pode funcionar. É uma estratégia para atingir clientes por meio do disparo de e-mails a partir da segmentação dos contatos, com o uso de ferramentas de automação que escalam o processo e personalizam a mensagem. Num mundo cada vez mais colaborativo, os acordos e parcerias consistem em encontrar pessoas ou empresas para fazer ações em conjunto, gerando benefício para todas as partes envolvidas. Para escalar através de vendas, você pode criar processos para identificar potenciais clientes e fazer com que paguem pelo seu produto. Outra estratégia é implantar um programa de afiliação, que é ter uma base de pessoas para vender o seu produto ou serviço para pessoas da sua própria rede de contatos em troca de um percentual nas suas vendas. Plataformas existentes são sites, aplicativos ou redes sociais com um grande volume de pessoas usuárias. Estamos falando de lojas de aplicativos da Apple e do Google e redes sociais como o Facebook e o Twitter.
A participação em feiras é um canal importante para quem precisa fazer networking, apresentar o produto pessoalmente, fazer um pitch, buscar investimento e fechar contratos. Estar presente em eventos ou organizar encontros presenciais ou online é uma maneira rápida de promover vendas, de observar o mercado, fazer parcerias e divulgar o seu negócio. Realizar palestras e apresentações para divulgar seus projetos e mostrar valores da sua marca é um ótimo caminho para alcançar um novo público. Criar uma comunidade envolve gerar conexões entre clientes e trazer mais gente para conversar sobre a sua empresa. Pode ser feito em grupos de redes sociais, fóruns ou mesmo presencialmente. Engenharia como marketing significa disponibilizar uma ferramenta gratuita para o seu público. Sabe aquelas calculadoras de investimento financeiro? São exemplos de engenharia como marketing, em que muitas pessoas usam a ferramenta e acabam tornando-se clientes da empresa. Ter um blog é importante para criar conteúdo sobre a sua marca, para educar o público e atrair clientes diferentes. Tornar-se autoridade em um assunto faz com que a sua empresa seja reconhecida, além de posicioná-la melhor nos mecanismos de busca. A proposta agora é escolher 3 canais. Para que isso aconteça, vamos usar um processo em 5 etapas. A primeira delas é o brainstorming. Junto com a sua equipe e pessoas convidadas, avalie os 19 canais, explorando seus pontos fortes e fracos, potencial de retorno e, o mais importante, a relevância para a sua persona. Ranqueamento. Depois de analisar e registrar os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada canal, crie um ranking dos que fazem mais sentido aos que fazem menos sentido para o seu negócio. Seleção. Após o ranqueamento, você pode dividir os canais em 3 grupos. Todos os canais, onde ficam os 19 disponíveis. Canais interessantes, onde ficam os 6 canais seguintes. Canais com maior potencial, que são os 3 canais mais promissores. Testes. Realize simultaneamente testes de baixo custo com os 3 canais de maior potencial. Se possível, distribua sua verba entre eles. Um bom modelo para fazer esse teste é: nós acreditamos que o canal trará o resultado no período se nós fizermos as seguintes ações. Se após os testes você constatar que um dos canais não teve o resultado esperado, busque outros 3 e refaça os testes. Identificado 3 canais que trazem mais retorno, é hora de investir para fortalecer esses canais e, principalmente, tenha foco. Não adianta ter 15 canais se metade deles não trazem resultados ou estão abandonados. Por isso, é importante que os testes sejam bem feitos e que no fim do fim você tenha 3 canais efetivos. Ufa! São muitas as possibilidades de canais e a ideia desse vídeo era de passar uma visão geral sobre eles. Agora você pode estudá-los com mais calma pelo livro que introduziu essa ferramenta ou mergulhar de cabeça nas nossas indicações. Um funil de vendas é uma forma de você visualizar o caminho de compra dos clientes. Começa no topo, quando esses clientes estão descobrindo a sua empresa e reconhecendo um problema, e vai afunilando até chegar no bico, que é a compra efetiva do seu produto ou serviço. Olá, eu sou Andresa Capello, analista do Sebrae Minas. Para entender os conceitos de funil de venda, partimos de uma premissa. O processo de compras não é uma coisa trivial, que acontece simplesmente como em um estalo. Imagine que você começou a fazer aulas de yoga ontem. Sua professora diz que é importante você comprar o seu próprio tapete. Daí, você abre o site de uma loja de materiais esportivos e descobre que existem diversos tipos de tapete que variam em material, em forma e estilo. Você então começa a pesquisar artigos sobre os melhores tapetes para a modalidade específica de yoga que você pratica e encontra todo um universo que nem sabia que existia. Esse é o momento em que você entra no topo do funil das empresas que vendem tapetes de yoga. Você ainda não está no ponto de comprar um tapete, pois percebeu que não entende nada do assunto e começa até a se perguntar se o que você precisa mesmo é um tapete. Então, o que as empresas fazem por você é oferecer informação, conteúdo, conhecimento em troca dos seus dados.
Você se aprofunda no assunto e descobre um podcast que parece interessante. Cadastra seus dados pessoais para acessá-lo. Nesse momento, você acaba de descer mais um pouco no funil e virar um lead, ou seja, alguém que demonstrou interesse em adquirir o produto ou serviço por meio do preenchimento de um formulário. Em outras palavras, um lead é um potencial cliente. Aqui, você já busca por informações mais específicas sobre os melhores materiais usados no Brasil. Você também quer saber se é possível fazer seu próprio tapete em casa e como isso vai influenciar a sua prática de yoga. Por fim, você chega no fundo do funil, que é quando já tem informações suficientes e decide que realmente precisa comprar um tapete. Agora é hora de comparar as opções do mercado, avaliar os preços e condições para então sair do funil com a compra feita. Entender esse caminho é importante, pois estando do lado da venda, você pode atuar nesses 3 momentos. Topo do funil, primeiro contato de clientes com sua empresa. Nesse momento, é interessante criar conteúdos mais genéricos, em blogs, vídeos ou posts, abordando os diferentes tipos de problemas ligados aos ganhos que o seu negócio oferece. Meio do funil, quando já reconheceram o problema e buscam uma solução. Aqui, o ideal é trabalhar conteúdos mais específicos, focando em um problema de cada vez e trazendo informações um pouco menos genéricas. Fundo do funil, hora em que decidem fazer a compra e passam a avaliar as opções disponíveis. É o seu momento de mostrar os diferenciais que você oferece e apresentar o produto da forma mais atraente possível, podendo inclusive abordar seus leads com um bom trabalho de comercial. Existem várias maneiras de criar esses conteúdos e preencher o seu funil. Além disso, saber organizar esses leads, filtrando as informações do cliente, é essencial para o seu funil de vendas funcionar. O importante é mapear a jornada de compras, criar gatilhos claros para as viradas de estágio do funil, como o momento de coletar os dados e criar as ações, metas e métricas, para atuar de forma mais eficiente. Lembre-se que toda venda depende de se criar uma relação de confiança. Por isso, é preciso oferecer informações verdadeiras e agir com honestidade, sem tentar enganar ou empurrar produtos ou serviços de que o cliente não precisa. Aplique todo esse conhecimento usando a nossa ferramenta e comece a criar as melhores estratégias para potencializar as suas vendas. Não adianta nada você ter uma ideia incrível sem ter a grana mínima para poder abrir e manter o negócio. Então, o investimento inicial é o conjunto de gastos necessário para criar e implantar o seu projeto. Olá, sou Rodrigo Barbosa, analista do Sebrae Minas. Eu vou falar aqui dos 3 principais tipos, são eles: o investimento fixo, o investimento pré-operacional e o capital de giro. O investimento fixo corresponde à aquisição de bens duráveis, necessário para iniciar um projeto ou um negócio. Um bem durável é aquele que você adquire, usa várias vezes para a empresa exercer suas atividades e ele não vai ser consumido imediatamente. Ou seja, estamos falando de máquinas, equipamentos, computadores, móveis, ferramentas e veículos. O segundo tipo é o investimento pré-operacional. São todos os outros gastos feitos antes do início do negócio. Por exemplo, as taxas e licenças para formalizar a empresa, o registro da marca, a criação da identidade visual, um treinamento para a sua empresa, a despesa com as reformas do seu ponto comercial e por aí vai. Para essas 2 primeiras modalidades de investimento, é muito importante avaliar quais desses gastos são realmente essenciais. Será que preciso comprar um software de gestão personalizado? Será que eu não posso pagar a mensalidade de uma solução de mercado e usá-la até a empresa crescer? O treinamento da equipe, às vezes, pode substituir por um curso online, gratuito, oferecido pelo Sebrae. Para fechar, temos o capital de giro. Toda empresa precisa ter dinheiro para manter estoque, dar prazo aos clientes e pagar custo e despesas como o salário dos funcionários e os fornecedores. É a grana para girar o seu negócio, daí o nome, capital de giro. E existem várias fontes para se conseguir esse dinheiro. Uma das melhores formas é com o capital próprio, o seu dinheiro que você juntou e tem guardado. Você pode pedir para suas amizades ou familiares.
Esse tipo de recurso é conhecido como love money, ou, em bom português, é a tia rica. Uma outra opção são as incubadoras, e eu não estou falando de agronegócio aqui. As incubadoras são instituições que ajudam no desenvolvimento de negócio, que estão nas fases mais iniciais. Você também pode recorrer às agências de fomento, que são instituições como a FINEP e o CNPq. Esses também atuam no desenvolvimento de negócios, mas são instituições governamentais que trabalham com editais, que oferecem linhas para financiar projetos a um custo baixo ou a fundo perdido. Existe a possibilidade de você fazer um empréstimo bancário. Se for esse o caso, avalie as taxas de juros, as exigências de garantias, a sua capacidade de pagar as parcelas desse financiamento, sem comprometer a saúde financeira do negócio. Você também pode buscar alguém para investir no seu projeto. Nesse modelo, uma das partes entra com o capital e a outra parte com o trabalho. Tudo tem que ser bem definido por contrato e bem acertado antes de começarem as operações. Uma outra opção é o capital de risco, que são fundos de capital chamados de capital semente e investidores anjo, nos quais pessoas que investem em projetos assumem o risco com você e, além do dinheiro, fornecem apoio técnico e ampliam sua rede de contatos. Para fechar, temos o financiamento coletivo, ou crowdfunding, que é uma modalidade no qual você apresenta o seu projeto em um site ou uma plataforma e pede uma quantia X de grana. Em contrapartida, para quem te ajudar, você pode oferecer a entrega de um dos seus produtos lá na frente, quando começar a produzir. Recapitulando, eu falei então de capital próprio, amizades ou familiares, incubadoras, agências de fomento, empréstimo bancário, sociedade investidora, capital de risco, financiamento coletivo. Para concluir, sempre que você ouvir falar de investimentos, não há certo ou errado. É tudo uma questão do que faz mais sentido para você e para o seu negócio naquele momento. O exercício aqui é pensar em todas as formas possíveis de reduzir esses gastos, tentando alugar, comprar de segunda mão, fazendo parcerias ou até mesmo terceirizando algum serviço. Assim, você começa apenas com o que é essencial, usando os recursos que você tem nas mãos. Falando em mãos, é hora de arregaçar as mangas e voltar ao nosso mantra: pesquise, pesquise, pesquise. Em seguida, use a ferramenta de investimento do PNBOK para calcular qual o capital necessário para transformar seus sonhos e seus projetos em realidade. Se você está começando ou já possui um negócio, é fundamental se familiarizar com um indicador muito importante: a receita. Olá, sou Rodrigo Barbosa, analista técnico do Sebrae Minas. Receita é toda a renda de uma empresa. Ela é resultado, geralmente, da venda de produtos e serviços. Projeção de vendas, planejamento de vendas, previsão de receitas, todos esses nomes fazem referência à ação do negócio de gerar dinheiro. Toda projeção deve seguir algumas premissas, como conhecer bem o mercado e começar com números realistas. E, finalmente, você deve prever variações para as receitas e também para os custos, pois dificilmente eles permanecem os mesmos. Embora exija dedicação, um pequeno negócio pode sim projetar suas vendas. Vamos apresentar o passo a passo de como fazer isso, mas antes, 2 pontos importantes. Primeiro, dificilmente você vai acertar em 100%. Segundo, você não deve fazer essa estimativa e colocá-la no fundo da gaveta. Seu plano deve ser revisto sempre para acompanhar se o que você projetou de fato aconteceu. Comece definindo o seu mix de produtos. Faça uma lista de todos os itens ou linhas de produtos que sua empresa tem no portfólio de venda e estime as quantidades que serão vendidas de cada produto ou serviço. Se você tiver um histórico de vendas, pode se basear nele. Outra possibilidade é analisar informações de mercado. Esse método é ideal para empresas que estão dando os primeiros passos,
já que avalia o cenário econômico, o tamanho do mercado, a demanda e o perfil do público-alvo. Você pode avaliar sua capacidade de produção, tomando cuidado para não prever algo descolado da sua demanda. Pode também tomar decisões baseadas nas estratégias que afetam o faturamento para mais ou para menos, como investir em marketing, contratar novos vendedores ou abrir um novo canal de distribuição. Você pode até mesmo combinar 2 ou mais desses métodos para tornar essa projeção o mais realista possível. O passo seguinte é definir o preço de venda. O preço ideal deve cobrir os custos e gerar lucro. Deve ser competitivo e, na medida do possível, ser melhor do que o da concorrência. Lembre-se de que o preço influencia e muito nossas decisões de compra. Preços altos podem afugentar o cliente, mas, se forem muito baixos, você pode ter prejuízos. O segredo é equilibrar essa balança, sem se esquecer do posicionamento da marca. Agora você já pode calcular a projeção de faturamento. Para isso, basta multiplicar a quantidade de vendas planejada para cada produto ou serviço pelo preço. Com a projeção de receitas, você toma decisões importantes. Será que você tem capacidade de atender a quantidade que está planejando vender? Com este volume de venda, você consegue pagar os custos fixos? O lucro gerado é suficiente para tornar o negócio viável? Se disso tudo que falamos você se lembrar de apenas uma coisa, lembre-se que, independentemente do tamanho ou do ramo de atividade, toda empresa tem um ponto em comum: não tem como existir sem vender. Use a ferramenta de projeção de receitas do plano de negócios para fazer essas simulações, rever suas estratégias e bora vender! A relação entre as vendas e a receita de um negócio precisa incluir um item essencial: os custos. Em outras palavras, do que é vendido sempre será necessário descontar os gastos para fabricar e vender um produto ou para prestar um serviço. Eu sou o Rodrigo Barbosa, analista técnico do Sebrae Minas. Para fazer esse cálculo, vamos aprender 3 siglas novas: o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, o CMV, ou custo das mercadorias vendidas, e CSV, que é o custo dos serviços vendidos. O CPV, o CMV e o CSV têm em comum o fato de não considerarem os custos de produtos que permanecem no estoque ou dos serviços que ainda não foram prestados. Isso significa que esses custos só existem depois que uma venda é concluída. Chegou a hora de aprofundar em cada um desses conceitos. Para explicar melhor o custo dos produtos vendidos, precisamos antes esclarecer que mercadoria e produto não são sinônimos. Produto é aquilo que é fabricado em uma linha de montagem. Já a mercadoria é o resultado da produção depois que ela foi vendida. Para uma fábrica, o sapato é um produto. Para uma loja, é uma mercadoria. O CPV tem como elementos principais a matéria-prima, os insumos, embalagens e outros gastos. Tudo isso traduzido no valor aplicado na fabricação do produto. Para calcular o CPV, a empresa precisa ter fichas técnicas com informações sobre quantidades e o que compõe cada produto. Por exemplo, em uma confecção que está fabricando uma camisa, primeiro você identifica as quantidades e os materiais utilizados, como tecido, linha, botão, a etiqueta e a caixa da embalagem. Depois, é necessário informar o preço pago por cada um desses materiais. Multiplicando a quantidade de matéria-prima utilizada pelo preço dessa matéria-prima, você encontra o custo unitário do produto, nesse exemplo da camiseta. E, finalmente, ao multiplicar o valor do custo unitário pela quantidade estimada de vendas, o resultado que você encontra é o CPV total. Já o custo das mercadorias vendidas, ou CMV, é utilizado no comércio
e inclui as atividades em que uma empresa compra um bem de terceiros para revender. A fórmula do CMV pode parecer complicada, mas é simples. CMV é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. Vamos lá? Primeiro, some quanto vale o seu estoque. Esse valor é o estoque inicial. Depois, some ao estoque inicial o valor que você gastou com a compra de novas mercadorias. Após passar um período de vendas, veja quanto você ainda tem no estoque, o seu estoque final, e subtraia esse valor do resultado da soma anterior. Uma forma mais simples de chegar a esse resultado é multiplicar o custo de aquisição da mercadoria pela quantidade prevista de vendas, sendo que o custo de aquisição da mercadoria é o preço de compra unitária do produto e, quando for o caso, acrescido do valor de frete e do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, e descontado do valor de crédito do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Para fechar, temos o custo dos serviços vendidos. Você encontra o CSV multiplicando o custo dos materiais utilizados na execução do serviço pela quantidade de vendas de serviços prestados. Por exemplo, em uma assistência técnica, as peças de reposição são consideradas como custo variável do serviço, pois só serão utilizadas se a venda do serviço acontecer. Atenção! No cálculo do CPV, CMV ou CSV, para criar o plano de negócios, não vamos considerar os valores de salários fixos e encargos, nem mesmo do pessoal da produção. Por quê? Esses valores são pagos mensalmente e independem do volume de produção ou das vendas. Então, para efeito de resultados, esse tipo de gasto será considerado no levantamento dos custos fixos. Como as informações obtidas pelo acompanhamento desses custos, você terá em mãos um indicador que pode ser um aliado para você descobrir se há itens encalhados ou se o negócio não está gastando demais. Todas essas siglas e números podem ficar um pouco confusas, mas não se preocupe, tudo vai ficando mais claro à medida que conhecer as outras ferramentas. Registre essas informações no nosso software e estude o material de apoio que selecionamos especialmente para você. Aprender a classificar os custos é um passo importante para melhorar a eficiência do seu negócio. Agora vamos falar dos custos variáveis, aqueles que aumentam ou diminuem de acordo com a quantidade produzida ou vendida. Olá, eu sou Rodrigo Barbosa, analista técnico do Sebrae Minas. Em uma indústria que fabrica camisetas, o tecido é um custo variável. Assim como a madeira é um custo variável quando se está fabricando uma cadeira. Ou seja, esses custos sofrem mudanças quando a quantidade produzida é alterada. Do mesmo jeito funciona em uma loja de sapato. Pense em uma equipe de vendas. Além do salário fixo, recebe comissões. Se em um mês as vendas desaceleram, os gastos com as comissões também serão menores e vice-versa. Logo, o valor pago por comissões também é um custo variável. Os custos variáveis estão diretamente ligados ao faturamento, e os exemplos mais comuns são a matéria-prima, o estoque de mercadorias vendidas, a mão de obra temporária, comissões, os impostos sobre vendas, fretes, embalagem e taxas pagas a operadoras de cartão de crédito. Projetar os custos variáveis é importante para calcular a margem de contribuição, um dos principais indicadores de um plano de negócio. A margem de contribuição é o quanto vai sobrar da sua receita, após deduzir todos os custos variáveis. Esse resultado é conhecido como lucro bruto das vendas, e é ele que vai ser usado para pagar os custos e as despesas fixas. A classificação correta dos custos vai te ajudar a entender melhor para onde o dinheiro do negócio está indo.
Entender quais são os seus custos variáveis é uma peça importante para montar esse quebra-cabeça, que é elaborar um planejamento financeiro mais eficiente. Você já percebeu que várias coisas que compramos perdem valor com o passar do tempo? Imagine que você adquiriu um carro novo. Após 1 ou 2 anos, caso tente revendê-lo, provavelmente não vai conseguir o mesmo preço da compra, porque o carro foi usado e se desgastou ao longo do tempo. Além disso, novos modelos foram lançados no mercado. Isso é o que chamamos de depreciação. Olá, sou Rodrigo Barbosa, analista do Sebrae Minas. Ao longo do tempo, os móveis, as máquinas, os equipamentos, veículos, ferramentas, instalações de sua empresa também perdem seu valor. Qualquer item do investimento fixo, com algumas exceções como terrenos e obras de arte, será depreciado. Como vimos, isso ocorre pelo desgaste natural ou pelo uso, além de situações como quebras ou perda de eficiência. Também há o efeito da obsolescência, já que serão criados equipamentos mais produtivos e com mais tecnologia. Existem diferentes formas para calcular a depreciação, e cada empresa precisa escolher aquela que é mais adequada à sua realidade. A depreciação linear é o método mais simples, fácil de entender e por isso o mais usado. Nele, um bem é depreciado a uma taxa constante. Imagine que o valor de aquisição de um bem representa 100% e que ele tem a vida útil de 5 anos. 100% dividido por 5 anos é igual a 20%. Assim, a taxa de depreciação será de 20% ao ano. A fórmula para calcular a depreciação linear é o preço de compra do bem menos o seu valor residual dividido pela vida útil desse bem. O valor residual é o quanto um bem vale após o fim da sua vida útil. Já a vida útil é o tempo, geralmente em anos, em que o bem dura. Um trator, por exemplo, tem uma vida útil diferente de um computador. Há uma tabela de referência da Receita Federal com porcentagens de depreciação e com a vida útil de vários itens que você pode consultar. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você compre um equipamento que custa R$50 mil e que o valor residual estimado de venda seja de R$10 mil. Considerando que esse bem pode durar 10 anos e aplicando a fórmula, o resultado da depreciação será de R$4 mil a cada ano, até o final da vida útil desse equipamento. Simples, não é? Embora a depreciação não represente um desembolso em dinheiro, ela afeta a visão do lucro ou prejuízo. E isso é importante em um plano de negócios, pois quando você calcula a depreciação, está reunindo recurso para fazer novos investimentos. A depreciação, além de ajudar a saber quando as coisas precisarão ser substituídas e quando você deve modernizar a empresa, traz outros benefícios. Você evita problemas de produtividade com equipamentos ineficientes e reduz gastos inesperados de troca ou manutenções não programadas. Afinal, equipamentos novos têm menos defeitos e garantia. Ainda ficou com alguma dúvida sobre depreciação? Não se preocupe. Estamos aqui para ajudá-lo e a nossa ferramenta vai te auxiliar a fazer esses cálculos automaticamente em apenas alguns minutos. Você sabe quanto custa um funcionário ou uma funcionária? Se a sua resposta foi negativa, não se preocupe. Em um país com a legislação trabalhista tão cheia de regras e complexidades como a brasileira, dúvidas como essa são comuns. Eu sou o Cristiano Magalhães, analista do Sebrae Minas. Dependendo do setor e do seu modelo de negócio, despesas com folha de pagamento podem representar um gasto alto, principalmente em empresas que têm suas atividades baseadas em pessoas, como é o caso da prestação de serviços ou até mesmo em indústrias em que os processos não são automatizados. Acompanhe esse passo a passo para você entender o funcionamento do cálculo do custo de ter uma pessoa trabalhando no seu negócio.
Comece montando o seu time e definindo cargos e funções. Em seguida, você precisa informar a quantidade de pessoas para cada um desses cargos. Na sequência, faça uma previsão das despesas com salários. No orçamento de gastos com pessoal, você deve somar aos salários itens como horas extras e o adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade, quando for o caso. Avalie quais benefícios você pretende e pode conceder para a sua equipe. Aqui entram coisas como vale transporte, vale refeição, cesta básica, plano de saúde, seguro de vida, bolsa de estudos. Na maioria das vezes, os benefícios são valores fixos e eles são importantes para atrair e reter talentos. Pesquise sobre os encargos sociais. Os encargos sociais são contribuições pagas pelo empreendedor que beneficiam indiretamente o colaborador, como a contribuição previdenciária para o INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o PIS/PASEP, o salário educação e as contribuições para o Sistema S. Calcule também os encargos trabalhistas, que são os valores recebidos que concedem ao trabalhador algum tipo de direito. Aqui entram o 13º salário, as férias e o repouso remunerado. Geralmente, os encargos são percentuais sobre os salários. Algo que acaba dando uma rasteira em empreendedores de primeira viagem são as provisões. Provisões são encargos que não saem do caixa da empresa mês a mês, mas vão acumulando e em algum momento precisam ser pagos. Toda empresa deve se preparar para 2 grandes desembolsos anuais: o pagamento de férias e do 13º salário. Também se lembre de fazer uma provisão para as rescisões contratuais. Os encargos variam de acordo com o regime tributário. Então, você precisa identificar em qual desses a sua empresa está inserida: Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido. Cada um deles tem despesas trabalhistas diferentes. Agora, quando falamos do corpo societário da empresa, temos que lembrar que a remuneração deles é feita de forma diferente, ou pelo prolabore ou pela divisão de lucros. Prolabore, em latim, significa pelo trabalho, e é exatamente isso, o valor que as pessoas envolvidas na sociedade recebem mensalmente por trabalhar no negócio. Para calcular o prolabore, avalie a média salarial de profissionais que façam as mesmas atividades de alguém do corpo societário. Já a distribuição de lucros é a remuneração do capital investido. Diferente do prolabore, quem está na sociedade tem direito aos lucros, trabalhando ou não. E essa divisão é proporcional à quantidade de cotas que cada um tem no negócio. Lembre-se que você não precisa fazer tudo por conta própria. Busque orientações de um escritório de contabilidade e avalie se é possível optar pelo Simples Nacional, reduzir os encargos trabalhistas com segurança ou otimizar algum encargo. Uma ideia inovadora ou um produto de qualidade não são suficientes para manter uma empresa funcionando. Todo negócio precisa de estratégia e de um certo nível de controle. Então, identificar gastos e saber para onde o dinheiro está indo é fundamental. Eu sou o Cristiano Magalhães, analista do Sebrae Minas. A gestão de custos envolve administrar custos fixos e custos variáveis. Nesse momento, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre os custos fixos. Os custos fixos são gastos que, independente do tamanho da produção ou serviços entregues, vão se manter mais ou menos inalteráveis. Para tirar a dúvida, pense e responda. Se você passar um mês inteiro sem produzir ou vender nada, quais são as atividades na empresa que teriam que ser mantidas e estariam gerando gastos? Cada empresa tem seus próprios custos fixos. Então, não existe um padrão, mas são exemplos típicos os aluguéis, conta de água, os planos de telefone e internet, os salários e os encargos sociais, serviços de limpeza, material de escritório, impostos fixos como IPTU, seguros e a depreciação dos bens. Atenção para um erro comum: custo fixo não é a mesma coisa que valor fixo, afinal, aluguéis aumentam. Trabalhadores recebem reajuste de salário, contas de luz variam, o custo é fixo, mas o valor desse custo pode mudar. O fixo aqui significa que esse gasto se repete com uma certa frequência. As variações acontecem de vez em quando e são decorrentes de outros fatores, não importando o número de produtos vendidos ou de serviços prestados.
Apurar os custos fixos é imprescindível para chegar ao ponto de equilíbrio, um indicador que vai te ajudar a descobrir em que momento o seu negócio vai conseguir obter receita para pagar todos os gastos. Agora, abra a ferramenta e comece a registrar todos os seus custos fixos. Caso não tenha valores de referência, faça uma média com base no que você sabe ou pesquise quanto outras empresas gastam com esse tipo de despesa. O exercício é sempre buscar as formas mais inteligentes de reduzi-los, sem deixar de entregar valor para a sua base de clientes. Já imaginou se você pudesse fazer um check-up da saúde financeira do seu negócio? E se esse check-up permitisse comparar as receitas e os custos, reconhecendo o potencial de lucro ou de prejuízo, caso o que você planejou vire realidade? Esse é o papel da demonstração de resultados. Eu sou Cristiano Magalhães, analista do Sebrae Minas. A demonstração de resultados, também conhecida como Demonstração de Resultados do Exercício ou simplesmente DRE, é um relatório que vai ajudar você a identificar a viabilidade econômica do seu projeto, mostrando se o negócio está cumprindo um dos seus principais objetivos, gerar lucro. A DRE apresenta, em números, a síntese dos resultados das atividades da empresa. Sua finalidade é organizar as projeções das receitas e dos custos em um intervalo específico de tempo, que pode ser 1 mês, 3 meses, 1 semestre ou 1 ano. Uma demonstração de resultados gerencial geralmente é organizada em uma sequência lógica, usando os componentes que vamos apresentar a partir de agora. A receita de vendas é tudo que a empresa vendeu em um determinado período. Inclui a receita com as vendas de produtos e a prestação de serviços, sejam elas à vista ou a prazo. CPV, CMV e CSV são siglas para identificar o custo de produtos, mercadorias e dos serviços vendidos. Esses 3 itens representam os gastos com a fabricação de um produto, a revenda de mercadorias ou a prestação de serviços. Os impostos sobre as vendas são descontos que acontecem a partir dos impostos das notas fiscais emitidas. Portanto, só acontecem quando forem realizadas vendas que incidem sobre a receita, como o Simples ou Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. Os gastos com vendas acontecem após a realização das vendas. É o caso das comissões de vendedores ou as taxas pagas às empresas de cartão. Aquele conjunto de siglas que falamos antes, o CPV, CMV e CSV, mais os impostos, mais os gastos com vendas têm algo em comum. São custos variáveis. Isso significa que eles acompanham o nível da produção e das vendas. Se esse nível for alto, os custos variáveis aumentam. Mas, se houver um registro menor, esses gastos irão diminuir. A margem de contribuição é a diferença entre a receita e os custos variáveis. Sua função é apontar qual o lucro bruto das vendas para que a empresa cubra os seus custos fixos. Os custos fixos, por sua vez, são os gastos administrativos que mantêm a empresa em funcionamento, independentemente do volume de vendas ou produção. O resultado operacional é calculado subtraindo os custos fixos da margem de contribuição. É aqui que conhecemos se o negócio vai operar com lucro ou prejuízo. Recapitulando, para elaborar o demonstrativo de resultados, então você precisa identificar as fontes de receitas e projetar o faturamento da empresa, calcular os custos variáveis e a margem de contribuição, listar os custos e despesas fixas, apurar o resultado operacional. Você já percebeu que a demonstração de resultados é uma ferramenta simples e poderosa para entender o que causou lucro ou prejuízo, avaliar se é necessário cortar gastos ou usar o lucro em novos projetos, distribuir dividendos, atrair investimentos ou conseguir financiamentos, calcular indicadores importantes como a lucratividade, rentabilidade e o ponto de equilíbrio e, principalmente, tomar decisões de curto, médio ou longo prazo. A DRE é o momento de consolidar todo o trabalho de análise financeira que você fez. Portanto, preencha a ferramenta e depois exporte um PDF para a sua análise pessoal, para apresentar às outras pessoas do seu time ou alguém de fora. O capitão de uma embarcação que navega sem direção tem grandes chances de naufragar.
E é exatamente isso que pode acontecer com uma empresa que não tem e não analisa os seus indicadores. Eu sou Cristiano Magalhães, analista do Sebrae Minas. Os indicadores financeiros são métricas que quantificam e qualificam o desempenho do dinheiro que circula na sua empresa. Geralmente, eles são representados por um índice que vai te ajudar a avaliar se você está no caminho certo. Selecionamos alguns dos principais indicadores financeiros. Muitos deles são fáceis de serem implantados e podem ser calculados a partir do seu plano de negócios. Agora você vai conhecer alguns desses indicadores. A lucratividade é o valor que restou das vendas, o que sobrou tirando todos os custos. Usando esse indicador, você identifica qual o percentual do lucro ou prejuízo da empresa ao fim do mês ou do ano. A rentabilidade está ligada ao investimento inicial. Ela sinaliza quanto de retorno esse investimento é capaz de proporcionar. Se um investimento tem uma rentabilidade baixa, talvez seja dispensável. Se a rentabilidade é alta, então é um investimento capaz de trazer retorno para o negócio. A taxa interna de retorno, ou TIR, representa, em percentual, quanto a empresa obteve de lucro para cada real investido. Ela também retrata o quanto você ganha ou perde dinheiro com seus investimentos. Para saber se o percentual de retorno é bom ou não, a TIR é comparada com outra taxa que é a taxa mínima de atratividade, ou TMA. A TMA é o quanto você pretende ganhar, considerando o valor do dinheiro através do tempo e também os riscos envolvidos. Uma referência, por exemplo, é a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, pois ela afeta a captação de recursos e as aplicações financeiras. Há 3 situações possíveis. TIR maior que a TMA, o projeto se paga e gera lucro. TIR igual a TMA, o projeto paga o investimento, mas não gera lucro. TIR menor que a TMA, o projeto não se paga e gera prejuízo. O payback, ou prazo de retorno do investimento, determina em quanto tempo a empresa possivelmente vai recuperar o valor investido em um projeto. Existem 2 métodos para calcular o payback. O primeiro é o payback simples, que nada mais é que o número de meses ou de anos necessários para recuperar o investimento por meio do lucro gerado. A principal limitação desse método é que ele não considera o valor do dinheiro no tempo. O segundo é o payback descontado, que existe para compensar as falhas do payback simples. Ele também calcula o prazo para a recuperação do investimento, mas descontando a taxa mínima de atratividade, que é o quanto você pretende ganhar. Só assim você vai ter a noção real do valor do dinheiro ao longo do tempo. Na maioria das vezes, utilizamos o payback simples pela sua facilidade. Ele é a melhor opção quando os investimentos são baixos e com riscos menores. Com esse método, você consegue uma aproximação boa do tempo que vai demorar para o dinheiro voltar. Já o payback descontado é calculado para investimentos mais complexos e com mais dinheiro envolvido. A margem de contribuição representa quanto sobra de cada produto ou serviço vendido, deduzidos os custos variáveis. Conhecer a margem de contribuição ajuda você a saber quais são os produtos e serviços com maior rentabilidade. Mas cuidado! Em algumas situações, é possível ter prejuízo mesmo vendendo muito. Se você estiver vendendo muito, mas com a margem de contribuição baixa, pode ter problema para fechar as contas. O ponto de equilíbrio é a receita mínima que uma empresa precisa obter para pagar todos os seus custos. Ou seja, quanto o negócio precisa vender para ficar no 0 a 0. Para calcular o ponto de equilíbrio, é necessário conhecer a margem de contribuição e os custos fixos do negócio. Essas são apenas algumas possibilidades, existem inúmeros outros indicadores. O mais importante é que você faça projeções realistas e que sempre avalie todos os indicadores em conjunto, sem deixar de lado o mercado e a estratégia da sua empresa. Agora é hora de entrar mais a fundo no tema. Entre no banco de recursos e estude os documentos de apoio para entender esses indicadores, que são essenciais para manter seu navio de vento em popa. Para entender a importância de analisar cenários, vamos fazer um paralelo com a sua vida pessoal. Em algum momento, provavelmente, você já parou para imaginar como será a sua vida daqui a alguns anos.
Pensou onde estaria, com quem estaria e o que estaria fazendo. Além disto, é provável que tenha refletido sobre todas as coisas que poderiam ajudar ou atrapalhar a alcançar os seus planos. Neste caso, parabéns, você já fez uma projeção de cenários. Eu sou Cristiano Magalhães, analista do Sebrae Minas. Em um negócio, projetar ou simular cenários funciona da mesma forma, mas com a diferença que os sonhos dão lugar a objetivos e metas. Usando a demonstração de resultados e os indicadores financeiros do seu plano de negócios, vai ser possível avaliar as diversas alternativas e caminhos que estão à sua frente. É aí que entra a construção de cenários. Toda a prática de simular cenários parte de um planejamento já existente, onde são alteradas algumas variáveis do seu modelo de negócios. Projetar cenários é basicamente fazer perguntas começando com "e se?". Por exemplo, e se você abrir novos canais de distribuição ou incluir novos produtos ou serviços em seu mix? Qual será o impacto disso nas vendas? E se você ampliar os prazos de recebimento concedidos aos clientes? O seu caixa irá aumentar ou diminuir? Conhecendo a situação atual do seu negócio ou do seu projeto, é possível construir 3 cenários. O primeiro é chamado de realista ou cenário base. A partir dele, cria-se uma versão pessimista e outra otimista. No cenário realista, se você fez o seu dever de casa, conseguiu elaborar o seu plano financeiro e chegou aos indicadores de viabilidade, como a lucratividade, rentabilidade, o prazo de retorno do investimento e o ponto de equilíbrio. O cenário realista é o mais pé no chão e o mais provável de acontecer. Nele, as receitas e gastos estão sob controle e não há muita folga nem falta de orçamento. Um cuidado importante é não confundir o cenário realista com um meio termo ou simplesmente ficar em cima do muro. No cenário otimista, o plano de negócios permite que você faça modificações no cenário realista, agora com ênfase nas influências positivas sobre 3 variáveis muito importantes: receitas, custos e investimentos. O que acontece se sua receita crescer em 20% ou se os custos tiverem uma queda de 5% e o investimento diminuir em 10%? Isso vai gerar novos indicadores. A projeção de um cenário otimista é ideal quando você tem interesse em mostrar o seu projeto para conseguir investimentos ou parcerias. Finalmente, no cenário pessimista, você simula alterações que impactam negativamente as receitas, os custos e os investimentos projetados. Mas, e se der ruim? E, por exemplo, você reduzir as receitas em 20%, aumentar os custos em 15% e o investimento crescer em 10%? Essas alterações nos números originais permitem calcular novos indicadores financeiros. O lado bom de tudo isso é que, quando você pensa em um cenário adverso, mas ainda assim possível, você consegue medir o risco. Nesse caso, é importante refletir se com essa projeção existe a possibilidade do negócio diminuir seu tamanho ou mesmo fechar as portas. Além de conhecer a situação financeira do seu negócio, projetar cenários exige que você entenda muito bem o mercado. Então, você precisa levar em conta coisas como o crescimento ou retrocesso da economia, o surgimento de concorrentes, de produtos e serviços substitutos e até as mudanças no comportamento do seu público. Mas lembre-se, a projeção de cenários não tenta apenas prever o futuro. O objetivo dela é identificar fatos que podem se tornar reais no longo prazo. Assim, você pode criar planos de contingência para os cenários mais prováveis. Independente de quantos cenários forem gerados, você vai descobrir possibilidades boas ou ruins. O importante é criar esse hábito, pois as empresas que têm essa prática estão mais preparadas para aproveitar as oportunidades e são mais ágeis para resolver problemas. Só tome cuidado para não se assustar ou se apaixonar pelos números. Quando a gente constrói cenários no plano de negócios, existe a tendência de não sermos imparciais. A dica é pedir a opinião de especialistas, buscar mentorias e o suporte de outras pessoas que também empreendem. Agora que você já sabe o que precisa, entende o que são os cenários otimistas, realistas e pessimistas, já pode analisar os seus dados financeiros e fazer as projeções para o futuro do seu negócio.